Uma das primeiras avaliações agora do ano de 2019, Fiat Argo Drive. Modelo com motor 1.0 Firefly. Tem um pouco de diferença em relação aos outros modelos da Fiat que nós avaliamos até agora. Eu vou mostrar para vocês já. O Fiat Argo 1.0 Drive é provavelmente, pelo menos aqui na minha avaliação, um dos melhores veículos com mecânica 1.0 aspirada do mercado nacional. E essa premiação, entre aspas, assim, que eu concedi ao veículo, após rodar com eles a cerca de 400 km em circuito predominantemente urbano, mas também rodei com ele em estrada, tem motivos muito óbvios e você vai começar a entender a partir de agora. Um dos maiores méritos aqui para o modelo é que, apesar da mecânica 1.0 bastante simples, ele é um veículo 1.0 que tem o sistema Start-Stop, que desliga o motor em paradas e o religa quando a gente pisa novamente na embreagem. Esse sistema, quando a gente usa aqui principalmente no trânsito urbano, ele ajuda muito na economia de combustível. Então, sempre que você parar o carro, estacionou, tranquilo, o motor desliga, você não gasta nada de combustível, e assim que você precisar sair com o carro, é só pisar na embreagem, o motor dá a partida novamente e é só mandar bala. Além disso, o que difere bem a mecânica 1.0 de 3 cilindros aqui utilizada no Argo das demais do mercado é que nos outros veículos normalmente a gente vê um motor 1.0 com duplo comando variável. E aqui a concepção no Argo Drive é uma mecânica bem mais simples. Ele tem um comando de válvulas único. Esse comando sim é variável, mas isso você reduz a quantidade de válvulas por cilindro. É como antigamente acontecia nos modelos de 8 e 16 válvulas de 4 cilindros. E o que isso na prática propicia de diferença? É a mesma coisa do que ocorria nos motores mais antigos 1.0 de 4 cilindros. Normalmente, os motores de 8 válvulas, eles tinham o melhor desempenho em baixas rotações, mas quando você rodava com um veículo de 16 válvulas, você via que ele tinha uma tendência a ser um pouco mais lento na saída de semáforo, numa arrancada, mas em altas rotações o motor funcionava num regime de trabalho bem melhor. E é exatamente o que acontece aqui. Nesse motor, faz as contas, aqui ele só tem uma válvula de admissão e uma de escape por cilindro. Então, 2 vezes 3, 6. São só 6 válvulas neste motorzinho, enquanto nos outros motores 1.0 de 3 cilindros, o normal é ter 12 válvulas. Essa concepção relativamente mais simples quando comparado aos demais e com o auxílio do sistema Start-Stop, propiciam aqui que no Argo o consumo dele, pelo menos aqui no uso urbano, 100% do tempo com ar-condicionado ligado, ficou numa média de 8,9, chegou a 9,2 km por litro com etanol no tanque. Já no uso rodoviário, na avaliação que nós fizemos, ele chegou a atingir 14,5 km por litro também com etanol. São médias muito boas e com certeza credenciam este carro aqui com esse motor como um dos melhores 1.0 aspirado do mercado. Mas não é só de mecânica que a gente pode falar de um carro que ele é bom ou que ele é ruim. Às vezes a gente pode pegar um carro que tem uma mecânica muito boa, mas o conjunto dele não agrada, não orna com todo o resto e acaba sendo uma compra ruim. No caso do Argo não, além da mecânica 1.0 dele ser muito boa, o conjunto do veículo ajuda bastante. Então, quando a gente pega aqui um Argo 1.0 Drive, o acabamento interno, a ergonomia do carro é tão boa quanto nas versões 1.3 e 1.8. Claro, tem sim uma certa diferença, principalmente aqui na versão Drive, nos bancos do motorista. Os bancos do motorista da versão Drive são os mesmos do Uno. Então ele tem uma ergonomia um pouco reduzida em relação às demais versões, só que além disso, o acabamento, pelo menos em relação a materiais, é muito bom. Então, painel é 100% em plástico, forro de porta é 100% em plástico? É. Só que as diferenças de texturas dos materiais deixam o conjunto muito bom.
Não é um plástico de uma simples passada de unha aqui que vai arranhar com facilidade. São materiais agradáveis ao toque, agradáveis, melhor dizendo, são materiais melhores, agradáveis ao toque. E no que o material dos bancos, apesar de ser de pano, também não parecem ser de uma qualidade reduzida. Aqui o que muda mesmo aqui é a espuma de banco, o formato dos bancos é igual ao do Uno, mas quem segue no banco traseiro é exatamente a mesma coisa. Ainda falando aqui de conforto a bordo, o conjunto de suspensão é o mesmo utilizado nas outras versões. Presta atenção, quando eu falo que é o mesmo, não quer dizer que sejam as mesmas peças, mas ele tem a mesma concepção de projeto. Então, com certeza, molas e amortecedores das versões mais caras, as versões com motores maiores em cilindrada, com certeza tem uma calibração diferente. Mas aqui na versão 1.0 continua o McPherson dianteiro com eixo de torção traseiro. E aqui uma vantagem que eu percebi quando eu tive a oportunidade de testar o Argo na versão 1.8, aliás é o primeiro vídeo do nosso canal, o 1.8 Precision com câmbio AT6. Uma coisa que eu percebi em relação a esse carro é que ele tem rodas menores, por consequência disso ele tem os pneus de perfil maior, então ele tem uma área a mais de amortecimento em relação aos modelos que têm as rodas menores, porque o perfil das rodas também são menores. Então, além de ser um conjunto que já era bastante agradável de andar, além de tudo isso, ele ainda tem um conjunto de rodas e pneus que propiciam um conforto de rodagem bem melhor. Se visualmente não é dos mais agradáveis, você sente que o conjunto pneu e roda ali parece pequeno demais para o tamanho do carro, na direção aqui no volante é super agradável. Por falar em volante, também permanece aqui a tecnologia de assistência elétrica, que também tem uma boa graduação de calibração de peso, seja em manobras que deixa o volante bastante leve, um dedo você consegue girar o volante inteiro, fazer uma manobra, ou seja em altas velocidades. Em altas velocidades o conjunto ele se torna mais rígido, mais pesado, para você fazer manobras com maior segurança e sentir o carro sempre na mão. Mas além do aspecto mecânico, que eu já comentei ser muito bom, um dos pontos que mais me agrada aqui no Argo é o interior dele. Eu acho que é praticamente indiscutível que o design do veículo ele é um dos mais bonitos e até surpreende por ser um carro 1.0, um modelo praticamente de entrada. Ele já foi um carro de entrada na linha Argo, agora já existe o Argo 1.0 sem uma denominação seguinte, que é o mais básico de todos. Mecanicamente a mesma coisa, mas muda algumas coisas em relação a equipamentos. Mas surpreende como ele é bem acabado, como o desenho dos componentes internos, painel, a área central, computador de bordo, os difusores de ar, essa linha central dele aqui numa segunda cor, num tom de cinza, nas versões, na versão HGT, por exemplo, isso já vem numa tonalidade vermelha, numa versão Precision vem numa tonalidade puxada por um roxo. Traz é muito agradável você ficar dentro do carro. É um tipo de carro que não te cansa o visual dele. Ele não é extremamente esportivo, não é uma coisa exagerada, mas também ele não é simples demais ao ponto de você sentir que está dirigindo um carro extremamente simples, extremamente um carro raiz de entrada, como a gente já foi acostumado há muitos anos aqui no Brasil, em que um carro de entrada ele ia ser simples de tudo, inclusive no visual, inclusive nos componentes, inclusive no aspecto geral do carro. E no Argo isso não acontece, é muito agradável o interior dele. E dois pontos aqui positivos que merecem destaque, além do que eu já comentei aqui do visual, é a central multimídia dele, o Connect, que é muito boa. A qualidade de som talvez não seja das melhores assim, mas por ser um carro de entrada ainda está dentro do normal, da categoria dele. Mas a interface dela é muito intuitiva, é uma interface bonita de se ver. A central multimídia em si, ela é bonita, e a conectividade com o Apple CarPlay e com o Android Auto
também é das melhores. Você consegue reproduzir praticamente tudo do seu celular aqui na central multimídia, inclusive responder mensagens de WhatsApp via comando de voz. Você consegue reproduzir o Waze, playlists do Spotify, e dentre outras tantas coisas que você consegue fazer aqui na playlist. É bem legal. E para mim é uma coisa que é imperdoável na compra de um Argo. Comprou um Argo, comprou um Cronos, por exemplo, essa central multimídia aqui é obrigatória. Um outro ponto também elogiável é aqui o computador de bordo, o segundo ponto elogiável no caso. O computador de bordo ele é bastante completo, ele tem uns comandos bastante simplificados aqui do lado esquerdo do volante, através de setas para cima, para o lado, para baixo, e com um botão de OK central para você setar ou para você resetar uma função. E um pouco abaixo aqui você tem os comandos de voz para atendimento ou desligamento de uma chamada pelo telefone. E aqui, voltando a falar sobre o computador de bordo, ele traz as informações do Trip A e Trip B individualmente, para você fazer o seu controle de consumo de combustível, por exemplo, na cidade, na estrada. Ele tem autonomia, ele tem informações sobre pneus, tem informações sobre um orímetro, mostrando quantas horas o motor já rodou. Enfim, tudo que você precisa está aqui, além de cada vez mais essencial, um mostrador digital de velocidade. Depois que você dirige um carro que tem esse mostrador digital e você volta para que os comandos são analógicos, pelo menos nisso você sente a diferença. Eu sou bastante saudosista com relação a isso. Eu gosto muito de um marcador de RPM analógico, gosto muito de um marcador de combustível analógico, temperatura a mesma coisa, mas um marcador digital de velocidade é inegavelmente uma coisa bastante útil. Mas como nem tudo é perfeito, é claro que existem coisas que precisam ser melhoradas aqui no carro. Um exemplo é o ruído vindo do motor para dentro da cabine. Ele é passado praticamente bastante, em boa parte. O isolamento não é dos melhores. Além disso, o posicionamento do banco aqui, ele tem a regulagem de profundidade, mas faz falta sim uma regulagem de altura. Claro, versões mais caras você consegue ter isso, mas para mim isso me fez falta. O escalonamento do câmbio, ele é muito bom, mas a alavanca do câmbio ela é muito comprida. Então, para você fazer uma troca de marcha, de uma primeira para uma segunda, para uma terceira marcha, o movimento do seu braço, a extensão que você precisa fazer de movimento é bem grande. Então, é a primeira, segunda, terceira, é quase aquele câmbio de caminhão. A alavanca que você faz assim com o tamanho da alavanca de câmbio, ela é muito comprido. Poderia ser mais curto, ajudaria, até porque o engate da marcha é muito bom. Não é um engate mais duro, como em alguns carros da Ford, por exemplo, e não é tão preciso ao ponto de ser como um da Volkswagen, um da Chevrolet. Ele é um ponto bastante agradável, muito melhor do que nos modelos da Fiat dos últimos anos, mas eles pecaram um pouco com relação ao tamanho dessa alavanca. Poderia ser mais curta, ajudaria bastante na agilidade e também no movimento do braço aqui, que chega uma hora que você fica para frente, para trás e cansa.